No programa Hora Extra dessa semana, você vai conhecer os direitos trabalhistas do frentista. E o trabalhador negro recebe menos que os demais trabalhadores, é o que aponta a pesquisa. E no bloco de entrevistas, a presidente do TRT de Goiás, desembargadora Elza Silveira, fala sobre as condições de trabalho no campo. Aguardamos você! O Hora Extra está começando e no Fique Sabendo deste programa você vai conhecer os direitos trabalhistas do frentista. Pesquisa revela: trabalhador negro recebe menos que os demais trabalhadores. E no bloco de entrevistas nós conversamos com a presidente do TRT de Goiás, desembargadora Elza Silveira, que fala sobre as condições de trabalho no campo. O Hora Extra está começando agora. O frentista de posto de gasolina exerce atividades operacionais em situação de risco acentuado. Veja agora no Fique Sabendo o dia a dia e os direitos desse trabalhador. Seu Gilson trabalha como frentista há 19 anos. Hoje, além de atender os clientes, ele é chefe de pista. E para coordenar os funcionários, ele conhece bem os segredos da profissão e sabe também que a atividade é arriscada. É profissão de risco. Agora, trabalhando com equipamento de segurança, evita acidentes, né? Só trabalhar com cuidado. Com cuidado. Você trabalhando com cuidado, você evita acidentes. E o que é principal para ser um bom frentista? Eu gosto de um bom atendimento, primeiro, né? E o relacionamento com os clientes, né? E respeito e honestidade. O risco da profissão ocorre principalmente porque eles trabalham em um ambiente onde existe o estoque de combustível, suscetível a explosões. Por esse motivo, esses profissionais têm direito a receber um adicional de periculosidade. O frentista, assim como outras atividades que estão expostas ao risco de explosão, que estão em contato com combustíveis, por exemplo, ele tem direito ao adicional de periculosidade. Aqui a lei não é facultativa, ela é obrigatória. Por quê? Porque ele está em contato direto com o risco, que é de explosão a qualquer momento. Então, nessa circunstância, ele tem direito de receber o adicional de periculosidade, que corresponde a 30% do ganho dele. Outra particularidade da profissão ocorre com relação a uma possível gratificação por acúmulo de funções. Normalmente, o frentista, além de atender os clientes, também cuida do caixa. Mas, nesse caso, tudo depende de um acordo entre empregador e empregado. Quais são as atividades de frentista? É evidente que receber, abastecer, e elas estão elencadas na CBO, na Classificação Brasileira de Ocupações. Se essa pessoa exerce alguma atividade extra, acima desse normal de uma atividade de frentista, ela, em tese, tem o direito de receber um adicional. Mas tem que ficar claro que esse adicional só é devido se não tiver contratação. Por quê? Porque se a empresa, quando contratar um empregado para exercer a função de frentista, colocar no contrato dele que as atribuições dele, além do exercício normal da atividade de frentista, é cuidar do caixa, ou seja, exercer a atividade em que efetivamente não esteja na classificação da atividade dele, mas que foi pactuada, foi avisada com antecedência, foi informada pelo empregador, aí nesse caso não teria direito a nenhum adicional. Por quê? Porque foi previamente ajustado e informado. O diretor do Sindiposto explica que a contratação dos frentistas acontece sem gratificação por acúmulo de função e que a administração do caixa é uma função de rotina desses profissionais. Mas algumas redes de postos de combustíveis já investem em sistemas para que cada frentista possa cuidar somente das próprias vendas e não de todo o caixa.
De forma geral, os postos trabalhavam com caixa único, sendo dividido a responsabilidade do caixa por todos os frentistas. Há mais ou menos uns 5 anos, nossa rede fez investimento para que isso fosse solucionado. Hoje, cada funcionário tem um cartão de identificação que consegue liberar a bomba de abastecimento. Então, cada abastecimento que é feito na bomba de combustível é identificado por funcionário e ele é responsável pelo recebimento desses abastecimentos que ele foi responsável. O preconceito racial ainda é uma realidade no mercado de trabalho. Pesquisa revela que o trabalhador negro recebe menos que os demais trabalhadores e ainda encontra dificuldades para conseguir emprego e progredir na carreira. No passado, eles foram escravizados, humilhados, tratados como objetos prontos para serem negociados. Mais de um século se passou depois da abolição da escravatura no Brasil e hoje, mesmo sendo livres, os negros ainda se veem presos pelas correntes do preconceito. Quando o assunto é mercado de trabalho, eles continuam desfavorecidos em relação aos brancos. Selma é contadora e sentiu na pele o peso da discriminação. Ela ficou desempregada por 6 meses e, durante esse tempo, viu muitas portas se fecharem. Não era contratada, todos os meus empregos foram indicados, né? Participei de 6 seleções, né? No entanto, no momento era qualificada, mais qualificada do que as outras pessoas. Eu entendi que eu não fui contratada por causa da cor, né? O preconceito sempre existe, ainda existe no Brasil, né? E a gente tem que erguer a cabeça, né? Fecha uma porta, abre outras portas, isso tem que caminhar para frente, né? Não pode baixar a cabeça. Em um país onde o número de pessoas que se declaram negras já é maior que o da população branca, falar em racismo no trabalho parece ser ultrapassado, mas não é não. Pesquisas recentes mostram que o negro tem uma média salarial 36% menor que o não negro, geralmente trabalha sem carteira assinada, em condições precárias e que a maioria dos desempregados é afrodescendente. Para a Superintendente de Promoção da Igualdade Racial da Semira, as estatísticas só comprovam que o preconceito racial no Brasil faz mais vítimas do que se imagina e tem raízes históricas. Desde que os negros capturados na África, sequestrados e trazidos na condição de escravo vieram para o Brasil no século XVI, na condição de peça, de coisa e não de sujeito, a gente não conseguiu mudar essa realidade ainda. Segundo a Constituição brasileira, racismo é crime inafiançável, imprescritível, sujeito a pena de reclusão. Mas provar que alguém teve atitudes racistas ainda é difícil, por isso é bom ficar atento a alguns sinais. Se você recebe apelidos de acordo com as suas características físicas, é ofendido verbal ou fisicamente, é considerado inferior intelectualmente e por isso não consegue ocupar determinados cargos na empresa, se o chefe ou colega duvida da sua honestidade e competência, ou se um subordinado se recusa a prestar serviços porque você é negro, então você tem sido vítima de discriminação racial e pode denunciar neste Centro de Referência da Igualdade, que fica na Avenida Goiás, no setor central. Aqui as pessoas encontram atendimento psicológico e jurídico. Ainda com muitos desafios pela frente, os negros mostram que a cor da pele não tem nada a ver com competência profissional. Um exemplo é o ministro Joaquim Barbosa, que se tornou presidente do Supremo Tribunal Federal. Lá fora, na África do Sul, há pouco tempo o mundo se despediu de Nelson Mandela, um dos maiores líderes dos últimos tempos, que nunca se cansou de lutar contra o preconceito. Mas para a Superintendente de Promoção da Igualdade Racial, são poucos os que têm a chance de ocupar cargos de destaque. Por isso, ela defende o sistema de cotas raciais nas universidades e em concursos públicos. Uma criança, um jovem que estuda numa escola pública de periferia e um jovem branco que estuda nas melhores escolas particulares, óbvio que eles terão condições diferentes de entrar numa... Por mais que esse menino de escola pública seja brilhante, seja inteligente, mas ele tem que superar, ele tem que ser muito resiliente para, inclusive, permanecer na escola pública. Porque o racismo que ele sofre a partir da educação infantil, se ele não tiver essa condição especial de ser humano resiliente, ele não fica na escola. Viver em um país melhor, onde o negro é tão respeitado quanto o branco, é um sonho que aos poucos se torna realidade, mas é necessário coragem para enfrentar o racismo. Eu acho que é uma questão pedagógica, as pessoas nos procuram, elas são orientadas, depois naquele calor do momento eles falam que vão procurar os direitos e às vezes não procuram,
mas eu acho que precisa ser denunciado e ser levado até o final. No Brasil não existem indenizações milionárias, eu acho que um pouco desestimula essas pessoas, mas a questão, mesmo não tendo remuneração financeira, é pedagógica. Essas pessoas precisam ser interpeladas, essas pessoas que agridem, discriminam, precisam entender que não é mais assim. Nunca foi assim e não deve ser assim. E daqui a pouco, a presidente do TRT de Goiás, desembargadora Elza Silveira, conversa com a jornalista Fabiola Vilela sobre as condições de trabalho no campo. Voltamos em instantes. O Brasil insere-se no âmbito internacional como um dos maiores produtores de alimentos do mundo, fornecendo tecnologia ligada ao campo, principalmente na produção e utilização do biocombustível etanol. Setor em que também tem a propensão de ser um dos maiores expoentes mundiais. A leitura dessa nova ordem mundial nos convida a uma reflexão das questões domésticas, como a quantas anda o processo produtivo no campo. E é justamente para falar sobre as condições de trabalho no campo que recebemos hoje a presidente do TRT de Goiás, desembargadora Elza Cândida da Silveira. Seja bem-vinda novamente à Hora Extra, doutora Elza. É com muita honra que eu sempre venho aqui, esse programa. Doutora Elza, de uma certa forma, ainda existe a cultura da aceitação da sociedade, no sentido de que o trabalhador rural já está acostumado com as condições ruins de trabalho em que ele vive. Isso dificulta a fiscalização dos órgãos governamentais e da própria sociedade para denunciar abusos no campo? É uma verdade. O pessoal do campo ainda está muito atrasado. Eles pensam que estão no século XX, mas nós já ultrapassamos a fronteira e já estamos no século XXI. E eles têm que se lembrar que toda vez que o trabalhador que vai para a fazenda, ao adentrar a fazenda, ele passa a ser um empregado seletista, tendo todas as normas para serem obedecidas e cumpridas. E além disso, esse homem precisa ter a dignidade no seu trabalho. É isso que o pessoal ainda não entende, mas as normas regulamentares na CLT já estão aí e devem ser aplicadas no campo. Falando sobre essas condições degradantes no campo, desembargadora Elza, qual a diferença entre trabalho degradante e trabalho penoso no campo? Bom, o trabalho degradante é aquele em que a pessoa trabalha sem dignidade, sabe? Aquele que não tem a menor condição. Ele não tem condições físicas de morar no local, porque, em geral, eles utilizam de lonas pretas para que o trabalhador durma ao relento, porque aqui em Goiás nós temos uma temperatura muito boa, quente na maior parte do ano, mas mesmo assim é um local inabitável, porque sujeito a cobras, outros tipos de bichos, entendeu? E também por não ter assim, um saneamento básico, não ter banheiros, entendeu? Para os trabalhadores divididos por sexo, não tem... Eles misturam muito crianças, homens, mulheres, e isso não pode ser, isso é muito degradante para o ser humano. Agora, o trabalho penoso é o trabalho no campo em que é utilizado muitas horas de serviço, um trabalho muito penoso, como por exemplo na colheita da cana-de-açúcar, né? Em que o homem realmente agora, atualmente, está trabalhando por produção. Esse trabalho por produção, ele destrói o ser humano, porque se antigamente ele colhia 8 toneladas, atualmente ele colhe mais de 13 toneladas para ele poder ganhar um dinheiro suficiente para pagar a refeição da família dele. E esse homem do campo, ele come mal, ele bebe mal,
e ele fica debaixo de condições de sol a sol, às vezes sem EPIs, sem o protetor solar. Então, realmente são condições muito penosas. Desembargadora, essa penosidade, principalmente nos canaviais brasileiros, tem levado os trabalhadores à exaustão física e mental, sim, inclusive à morte súbita também. Ele tem um trabalho muito bonito do desembargador Lorival, que vai ser o próximo presidente de Campinas, do TRT-15, em que o Dr. Lorival mostra algumas estatísticas, né, em que ele percebeu que o trabalho penoso do homem da cana-de-açúcar equipara ao do nosso escravo. Então, na realidade, esse homem que trabalha na colheita da cana-de-açúcar, ele tem uma média de 15 anos úteis para ele trabalhar. Ele depois perde a saúde, porque ele tem excesso de trabalho repetitivo. Esse homem, em geral, anda 8 mil metros para ele poder chegar até a lavoura. Além disso, ele tem a média é de mais de 133 flexões para ele fazer a colheita da cana. E isso, o corpo humano se desgasta profundamente. A exaustão chega ao limite. E esse homem perde por dia 8 litros de água. Então ele faz muitas flexões, ele carrega muito peso, porque ele tem que recolher a cana e levar, mais ou menos, ele anda 1,5 metro a 3 metros, com aquele peso, em geral, de 15 quilos a todo momento. Então, são condições realmente de extrema penosidade para o ser humano. E essas condições têm resultado em muitas ações na Justiça do Trabalho. Tem resultado muitas ações de dano moral, inclusive, entendeu? De indenizações grandes, profundas, porque são desobedecidas todas as normas regulamentárias, né? Além das normas regulamentárias, as normas da CLT de descanso, o homem deve trabalhar 4 horas e descansar 1 hora, isso não é obedecido, entendeu? Desembargadora, ao que parece, existe uma enorme distância entre a legislação e a realidade no campo. O que é necessário para fazer com que o trabalhador, que alimenta toda a sociedade, possa usufruir da riqueza por ele produzida e desfrutar de mais respeito? Realmente, eu acho que é um problema cultural. Nós temos que realmente aclarar a nossa sociedade. Nós estamos no século XXI. O nosso colega do lado, o nosso trabalhador é um ser humano como outro qualquer. Ele merece todo o nosso respeito, ele merece que apliquemos a ele todas as leis inseridas na consolidação das leis do trabalho, e ele tem que ter o mesmo respeito que tem um trabalhador urbano, para que ele possa ter dignidade, para que ele possa levar para sua família um salário digno, mas que também ele tenha condições físicas, né, de conviver mais com a família. Ok. Hoje estamos conversando com a presidente do TRT de Goiás, desembargadora Elza Silveira, sobre as condições de trabalho no ambiente rural. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hora Extra está de volta. Hoje recebemos a presidente do TRT de Goiás, desembargadora Elza Cândida da Silveira, que fala sobre o trabalho no campo. Desembargadora, são vários os casos de trabalhadores resgatados por estarem em condições degradantes de trabalho ou análogas à de escravo. Qual a diferença entre essas duas condições? Realmente, no estado de Goiás, nós tivemos uma fiscalização intensa, tanto do Ministério Público quanto do Ministério do Trabalho, e foram resgatados vários trabalhadores que estavam em trabalho degradante. No trabalho degradante é quando não existe condições corretas de trabalho,
como aquilo que eu já comentei, eles estão morando embaixo de lona preta, não tem alimentação condizente, não tem água potável, não tem condições de higiene, não tem condições sanitárias. Então, o ser humano fica muito rebaixado. E aí, o Ministério do Trabalho entra e arrebanha todo esse pessoal e manda embora da fazenda, até que aquela fazenda coloque realmente condições excelentes para que os trabalhadores fiquem ali. Nesse campo do trabalho degradante, é equiparado ao trabalho escravo. A diferença do trabalho degradante é que o trabalhador ele permanece com o seu direito de ir e vir. Enquanto que no trabalho escravo, em geral, são trabalhadores que vão trabalhar em fazendas longínquas, em que eles adentram o portão da fazenda e não saem mais. Então, lá na fazenda, tem lugar que vende alimentação, que vende água, e às vezes o trabalhador, ao chegar à fazenda, ele já chega para trabalhar devendo alguma coisa. E cada vez que ele trabalha só para comer, só para pagar aquela comida. E muitas vezes ele quer sair e ir embora e ele não pode, porque ele está preso naquele lugar, porque ele ainda tem um débito naquele pequeno armazém. Então isso é uma forma ilegal de trabalho. Isso é uma forma que é de escravatura. Aí, realmente, quando o Ministério do Trabalho adentra um lugar assim, aí é muito difícil, sabe? Se resgata aquele ser humano e ele vem aliviado. Ele vem com outro tipo, sabe, de pessoa. E eu quero lembrar que tanto no trabalho degradante quanto no trabalho escravo, quando há fiscalização do Ministério do Trabalho e do Ministério Público, e também às vezes acompanhado de nós, da Justiça do Trabalho, os trabalhadores vão receber. Eles recebem os seus direitos, eles recebem inicialmente direto do Ministério do Trabalho o seguro-desemprego. E o Ministério Público e a Justiça do Trabalho procuram, entendeu? Verificar o tempo de serviço que eles permaneceram ali e quais seriam os direitos deles. Mas, em geral, eles recebem. Inclusive, providenciam também o Ministério do Trabalho e Emprego o deslocamento desse trabalhador até a sua cidade de origem, né? Sim, em geral a gente consegue isso aí. Nesse contexto do trabalho escravo, a senhora acredita que a aprovação da PEC do trabalho escravo pelo Congresso Nacional representou um avanço para a sociedade brasileira? Ah, sim, o homem merece a lei que ele tem no momento. Se eles não querem obedecer a CLT, não querem aplicá-la ao trabalhador rural, dando-lhe mais dignidade, foi necessária a edição de uma lei mais rígida para que eles acordem e realmente vejam que o trabalhador, ao chegar no trabalho, ele tem várias normas garantindo a ele condições dignas de trabalho, né? Como horário, como repouso, entendeu? Então, e outra coisa, as normas de segurança também, isso é muito importante para o trabalhador rural. Então, eu acho que a PEC veio na hora certa. E para melhorar as condições do trabalhador rural, o Ministério do Trabalho e Emprego editou a norma regulamentadora número 31. O que diz especificamente esse documento, desembargadora? Esse documento demonstra como é que devem ser as condições do homem no campo. Ele tem que ter aquilo tudo, água potável, ele tem que ter uma cama, ele tem que dormir num lugar onde haja ventilação, ele tem que ter banheiros, né, separados por sexo. Na realidade, o que isso significa? Condições mínimas para que o homem tenha dignidade. Tem que ser obedecidas também às outras normas comuns, as normas de horário de trabalho, de repouso, para esse homem, para que ele se sinta um ser humano como outro qualquer. Desembargadora Elza, nesse contexto do trabalho no campo, de condições degradantes, até análogas a de escravo, como a Justiça do Trabalho tem ajudado a alterar essa realidade?
Bom, nós temos feito algumas visitas no interior. Esse ano, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho deu privilégio, né, a que se fizessem nas escolas judiciais palestras sobre o trabalhador rural, orientando todos os juízes, né, os juízes novos, mais os antigos, acerca da legislação atualizada, né, coisas atualizadas, da jurisprudência dos nossos tribunais e também orientando aos juízes a terem uma atitude mais proativa. Aqueles que são do interior, que façam nas câmaras municipais palestras, né? Ou nas escolas, entendeu? Ou então nos sindicatos, orientando o pessoal a respeito da legislação. Eu entendo que isso é muito importante. Eu mesmo tenho visitado algum interior, tenho ido a algumas usinas de açúcar, né, e de álcool, do etanol, e tenho feito algumas palestras. E tenho lembrado muito no pessoal das usinas de que o equipamento de proteção individual é muito necessário para o pessoal do campo. Eles precisam realmente da utilização de botas, de luvas, de óculos, você entendeu? E também do protetor solar, porque trabalham no sol, de sol a sol. Isso é muito importante para evitar o câncer de pele, né, que está se difundindo muito no Brasil. Principalmente debaixo do nosso sol maravilhoso, que é muito lindo, mas também é muito forte. Ok. Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com a presidente do TRT de Goiás, desembargadora Elza Cândida da Silveira, sobre as condições de trabalho no campo. Desembargadora, muito obrigada novamente pela entrevista à Hora Extra. Muito obrigada, é uma honra estar aqui. Hora Extra fica por aqui, obrigada também por sua atenção. E não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelo Facebook e pelo Twitter. Até a próxima semana.